Eu vi há pouco tempo, há menos de um mês, um artigo no Le Monde, no jornal francês, de um antigo primeiro-ministro francês. E o que ele dizia era o seguinte: nos Estados Unidos, a operação de resgate dos bancos foi 3 vezes ou 4 vezes o total da Grécia, da Irlanda, de Portugal e todo o Fundo Europeu somado. E o juro a que é emprestado esse dinheiro é 400 vezes inferior ao juro que Portugal está a pagar agora. Nós pagamos 4%, eles pagavam 0,01%. E, portanto, a recuperação da economia americana, que agora está a começar a recuperar, foi feita com enormes injeções de liquidez que há na Europa, só para os bancos. O que se fez por 2 vezes em dezembro e agora em março, das injeções de liquidez do Banco Central Europeu, prova primeiro que há dinheiro. Segundo, para os bancos, emprestam barato, 1%. Aos Estados, 4% e 5%. E, por outro lado, não há nenhuma limitação a esta expansão da massa monetária para tentar reanimar a economia. O que nós estamos a assistir, na verdade, é uma enorme operação de salvação dos bancos, que eles continuam a cobrar com todo o sistema financeiro enormes juros aos países e estão a destruir as economias desses países. Porque podem. Porque os deixam. Porque os deixam. Porque há um Banco Central Europeu que podia fazer o contrário do que o que faz. E se estivesse submetido à lógica democrática, eu tenho a certeza que faria. Mas é porque tem um governo que só depende dos governos europeus e não depende de nenhuma forma das opiniões públicas, da capacidade de impor alternativas, de um debate público aberto. A União Europeia, ela própria, nunca depende da decisão democrática, porque se fecha, temos uma Europa cada vez mais autoritária e incompetente. Incompetente. Porque podem-nos dizer o que se quiserem, Paulo, mas uma coisa é certa. No fim de tudo isto, a nossa dívida vai ser maior. E, portanto, os portugueses sabem que os sacrifícios são inúteis, não servem para nada. No fim de tudo isto, mas a meio de tudo isto, acha que o Primeiro-Ministro vai ter que arrepiar caminho e a renegociar? Eu acho que a renegociação está escrita, é obrigatória. Acredita que em setembro de 2013, nas vésperas do fim dos fundos comunitários, acabou o quadro comunitário em 2013, não há mais dinheiro da União Europeia, na precipitação da duplicação dos juros que nós hoje temos, que já os portugueses que vejam bem, o que está a implicar para a nossa vida, tudo o que nós temos, ponham o dobro. Ponham o dobro. E percebamos o seguinte, com tudo isso, a dívida é sempre maior. Não estamos a abater a dívida. A dívida vai ficar sempre maior. Quanto mais impostos pagamos, mais dívida. Quanto menos salário temos, mais dívida. Quanto menos pensões os reformados têm, mais dívida. Quanto mais desemprego, mais dívida. Então para que é que serve? Não tem nenhum sentido. A estupidez feita política é a submissão dos países ao jugo de um sistema financeiro que, aliás, com uma especulação desbragada, provocou esta crise. E, portanto, o que nós estamos a assistir é à salvação desses bancos. Eu quero trazer a economia para a democracia. E é esse o sentido deste livro. Este livro faz, aliás, um inventário detalhadíssimo do que foram os cancelamentos da dívida, indo tão longe como ao Antigo Testamento. Ou até, nós podemos perguntar, porque é 500 anos antes da nossa era, no Levítico, no Deuteronômio, diz de 7 em 7 anos a lei do jubileu é acabar com as dívidas, restituir a liberdade e restituir a propriedade aos endividados, que é restabelecer as economias. E depois vemos mais para trás, 2000 anos antes destes textos terem sido escritos. Eu encontro e reproduzimos no livro textos sumérios da Mesopotâmia, com a primeira escrita que temos, a escrita cuneiforme, que são éditos reais a dizer neste ano são abolidas as dívidas. Porquê é que estas sociedades faziam isto? Na verdade, todas as sociedades aboliram sucessivamente as dívidas. Exatamente para recuperar a capacidade da sociedade de viver consigo própria, para evitar a escravidão, para evitar, que é o que nós temos hoje. Para evitar a destruição das sociedades. A dívida resulta de uns terem muito e outros terem pouco. Portanto, o reequilíbrio da sociedade é feito contra a especulação. Porquê é que hoje temos uma sociedade com mais dívida, não temos a mesma coragem de resposta nesta desigualdade? É um cenário negro que um economista como o Sr. nos está a traçar aqui. Como é que mete no seu raciocínio as opiniões de Paul Krugman, o Nobel da Economia, que há pouco tempo cá esteve, e que elogiou o caminho que o Governo está a seguir? E defendeu os salários mais baixos, por exemplo? Sim, o Paul Krugman tem defendido sempre que o salário na Alemanha devia subir, porque ele está congelado e isso diminui a procura no conjunto da União Europeia e, portanto, diminui as exportações dos outros países, prejudica toda a economia europeia e devia subir mais depressa ou os outros salários deviam ser prejudicados em relação ao salário alemão. Eu não estou de acordo com este ponto de vista, acho, aliás, que é de uma enorme ingenuidade, porque é preciso recuperar a procura e, sobretudo, recuperar o investimento. E, portanto, não podemos aceitar, acho que sensatamente,
Não podemos aceitar a lógica que é imposta à Grécia, ou a Portugal, ou à Irlanda, ou à Espanha, ou à França, que é cortem o investimento que isto fica melhor. Não. É preciso investimento qualificado, não perder dinheiro, daí eu contestar a Luz ao Ponte ou os dividendos da EDP. Ou seja, nós estamos do lado da sensatez financeira contra o desperdício da árvore das patacas, porque queremos usar o dinheiro para o investimento. O governo faz o contrário. Desperdiça com quem tem os poderes na sociedade portuguesa, as parcerias público-privado em primeiro lugar, mas não quer que haja investimento. Eu creio que o Krugman não olha para esta realidade e olha para Portugal como um país periférico, não há nada a fazer, façam o que vos mandarem. Eu não estou disposto a aceitar esta lógica. Nem por mim, nem pela Europa, nem por Portugal, nem pela Europa. É preciso que haja recuperação económica. Isso significa que é preciso um salto democrático, um sobressalto cidadão da opinião pública, porque nós hoje só podemos ter uma certeza. Mas não o temos visto até agora, sobre esses sobressaltos. Bem, temos eleições na Grécia daqui a um mês. Vamos ver o que é que dá. Ou até se a impedem. Vamos ver o que é que dão os referendos na Irlanda. Em Portugal os referendos são proibidos. Não se pode referendar nada que tenha a ver com a Europa, apesar de todos os partidos terem prometido a seu tempo. Mas PSD, PS, CDS, nem pensar. Esses sobressaltos democráticos não os haverá em princípio. Porque há autoritarismo, não é? Nós temos cada vez mais uma solução autoritária. Porque há uma coisa que eu sei, Paulo Magalhães sabe, os ouvintes e telespectadores da TVI sabem, e muita outra gente sabe, é que isto não serve para nada. Não serve para nada. Portugal ficará muito pior no fim dos programas de austeridade. Não tem nenhuma hipótese de entrar nos mercados financeiros a um juro aceitável. E o juro aceitável não é 15%, não é 10%, não é 7%, nem é 5%, que é o que nos cobram agora. Porque é extraordinário que a Alemanha já esteja a lucrar com a crise da Grécia. A Grécia já está a pagar juros à Alemanha. Apesar de tudo isso, o doutor defende a manutenção de Portugal no euro. Nem seria pior sair do euro. Repara, é uma questão de nós vermos o que é que isso significaria. A saída do euro tem o projeto nacionalista de dizer assim, fechamos a economia e vamos reduzir os salários para exportar mais. Bom, é preciso ter para onde exportar. E é preciso perceber, aliás, que as exportações ficam mais baratas, mas as importações ficam mais caras. E nós importamos gasolina, importamos medicamentos, importamos alimentos. E temos mais importações do que exportações. E, portanto, este desequilíbrio faz contra o salário. Eu acho que uma esquerda com combate defende o salário. Porque tem de defender a criação de emprego. Tem que se preocupar com as pessoas. Não pode pensar que a economia é uma máquina que funciona pondo óleo na engrenagem. Não, não. São pessoas que estão aqui a viver. E por isso é que eu acho que essa é a solução pior, e só se adota a solução pior quando não há mais nenhuma outra. Por vezes não há mais nenhuma outra. Eu não sei se a Grécia ainda tem alternativas. Não sei, com franqueza. Não conheço o suficiente sobre a situação da Grécia. Acho que o povo grego conhecerá muito melhor do que eu. Mas respeito muito todo o debate que há na Grécia, como houve noutros países. Agora, aqui o que nós precisamos é recuperar o salário. É o único critério que importa. E combater a dívida com coragem. Renegociando, reestruturando esta dívida, cancelando partes importantes da dívida. Não é sustentável. Não há ninguém que se possa atrever a dizer aos portugueses que isto vai correr bem, vai continuar. E, aliás, não me refiro só aos portugueses ou aos imigrantes, toda a gente que cá trabalha, todos que cá trabalham. Como é que nós não sentimos que pagar o dobro, o triplo dos juros, não tem nenhum sentido? Nós estamos a ser governados por uma espécie de ciência de feitiçaria enlouquecida, que não tem nenhum respeito pelas pessoas e que acha que recuperando margens de rentabilidade, destruindo, esmagando os salários, temos uma economia melhor. Ora, o Burkina Faso tem salários muito mais baixos do que nós. O Sri Lanka também. E alguém acha que são bons modelos de competitividade, de rentabilidade, de evolução económica, de criação de emprego, de respeito pelas pessoas? Claro que não. Não há nenhuma economia que se baseie em destruir os salários. Uma economia precisa de criar emprego. E por isso é verdade, insensibilidade social a esta política. Por isso tem que ser destruída, tem que ser vencida democraticamente. Espero que o seja. Fica esse apelo e os seus alertas. Dr. Francisco Louçã, obrigado por esta entrevista. Boa noite.